você possa dar uma salva de palmas muito, muito especial. Porque nessa hora nós vamos receber uma das mulheres que eu amo e que eu tenho o privilégio de conhecer um pouquinho, mas que eu aprendo muito, 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 muito. Todas as vezes que eu sento para ouvi-la, o Senhor ministra o meu coração. E hoje nós temos o privilégio de recebê-la aqui na nossa igreja. Eu quero que você fique muito, muito, muito honrado, porque eu sei que os céus estão celebrando junto com a terra hoje, pastora Val Gonçalves. Deus te abençoe. Boa tarde. Paz do Senhor. Quem está feliz aqui? Faz um barulho aí. Glória a Deus. Eu estou muito feliz também. Ouvindo essa palavra do pastor agora, eu creio que realmente essa palavra vem do coração de Deus. É um tempo de nos posicionarmos. E como a canção estava falando aqui, antes de eu subir, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti. É tempo de nós estarmos posicionados diante do trono da graça, com os nossos olhos voltados para Jesus. É tudo sobre Jesus, é tudo para Jesus, é tudo com Jesus, tudo é sobre Ele, por Ele, para Ele. Toda a glória e o louvor pertencem ao nosso Cristo. Amém? É tempo de nos posicionarmos, de olharmos para Jesus. E é tão bom a gente poder estar aqui nessa tarde, com jovens, com adolescentes, para a gente poder refletir, pensar, meditar, inquirir o Senhor no seu santo templo. E eu queria só, antes da gente começar a palavra aqui, queria convidar você para pegar na mão do irmão que está do seu lado. Uma coisa que a gente perdeu o costume na igreja foi de pegar na mão do irmão. E eu queria que você orasse pelo seu irmão agora. Eu creio que esse dia que nós estamos aqui pode ser um dia de ponto de virada na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo pode marcar a sua vida de uma forma diferente. Eu sei que tem gente que entrou aqui com esse propósito, mas você não vai orar por você agora, você vai orar para que o Senhor toque e fale na vida do seu irmão, do seu amigo, amém? Você pode orar por ele agora. Eu quero que você ore mesmo. Se você tiver palavras de profecia, você pode falar. Se você tiver súplicas, pode começar a orar, pode ser sentado no seu lugar mesmo. Pode começar a orar pela pessoa do seu lado. Pai, em nome de Jesus, nós te damos liberdade nesse lugar, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação no pleno conhecimento de Deus. Vem sobre essa casa, vem sobre nós, vem sobre o meu irmão agora. Nós pedimos, Senhor, a sua presença. Vem com a sua presença sobre nós, Senhor. A verdade, Senhor, é que se você não estiver aqui, Senhor, de nada adianta. Nós te queremos, nós te amamos, nós fazemos questão de contemplar, questão, Senhor, de sentir o Senhor conosco aqui. Toca, Senhor, na vida desse meu irmão. Toca, Senhor, na vida da minha irmã. Fala com ele de uma maneira diferente nessa tarde, Senhor. Abre os nossos olhos. Coloca os nossos olhos no lugar certo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Bora lá então? Estou com uma palavra aqui no meu coração para essa tarde. Eu queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Apocalipse. Vamos começar com Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Você pode olhar aí o versículo 9. E se você é pentecostal, enquanto você abre, você dá um glória a Deus, um aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Enquanto você vai achando aí, eu queria muito, muito agradecer a Deus por essa igreja. Já é a segunda vez que eu venho aqui, meu esposo também já veio aqui. E sempre quando a gente vem aqui, a gente fica tão, tão feliz por ver a igreja do Senhor crescendo. Quando eu vim era ainda no outro prédio, e que lindo o lugar que Deus deu para vocês aqui, está bem bonita a construção. Mas sobretudo eu quero louvar a Deus porque eu sempre sou muito inspirada pela família dos pastores de vocês.
Eu vejo, sabe, o amor deles por Jesus, o tanto que eles são pessoas sérias, o tanto que a pastora Laudiane me abençoa, às vezes com uma simples mensagem, uma oração, mas é uma mulher que carrega o espírito de profecia com ela, e ver todos os seus filhos, os seus netos, esse legado da presença de Deus numa família, realmente é algo que sempre me inspira. São pessoas que amam o Senhor, e eu queria que você aplaudisse o Senhor pela casa que você faz parte, pela igreja que você faz parte, e que você soubesse que Deus é bom na sua vida por ter uma família pastoral tão séria cuidando de vocês, amém? Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê, e envia a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Presta atenção agora nessa próxima parte. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã. Vai vendo isso enquanto a gente lê. Tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Diga, fogo. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz era como o som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol quando brilha em toda a sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui é João. João estava isolado nessa ilha, por causa do testemunho de Jesus. Ele estava lá sozinho, e de repente, ele ouviu uma voz que dizia, sobe para cá. Sobe aqui que eu tenho algo para te mostrar. E João então é levado no Espírito e tem essa revelação, que é o livro de Apocalipse. E nessa cena que a gente viu, João está tendo ali a visão da sala do trono. E ele vê um homem, ele vê alguém com o brilho resplandecente, com a face que brilha como o sol no meio-dia. Ele vê alguém vestindo vestes brancas, um cinturão de ouro no peito, os seus sapatos como bronze numa fornalha. Pensa, pegando fogo. Ele tinha uma espada de 2 gumes que saía da sua boca. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Quem está escrevendo isso para a gente é João. E eu não sei se você lembra, mas João, na Escritura, ele se descreve como o discípulo a quem Jesus amava. Jesus tinha os seus 12 discípulos, dentre os 12 ele tinha 3 que eram mais próximos, e tinha um que dizia que era o mais amado. Esse alguém era João. Então, se tem alguém que conhecia Jesus, era João. João era íntimo, sim ou não? Mas acontece que aqui, nessa revelação, do jeito que ele está vendo o Senhor aqui, ele não conhecia Jesus. João achava que conhecia o Senhor, mas a verdade é que ele conhecia em partes. Porque aqui, nesse texto que nós lemos agora, capítulo 1, versículo 9, ele está diante da revelação plena de quem Jesus é. Quem está diante dele não é mais o servo sofredor, o Deus encarnado que foi morto como um cordeiro. Quem está diante dele é o ressurreto. Aquele que sim morreu, mas depois de 3 dias ressuscitou e foi assunto aos céus e recebeu toda a glória nos céus e na terra. Ele está diante daquele que é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aquele que é o resplendor da glória de Deus. Aquele que é expressão exata do ser do Pai. Aquele pelo qual tudo foi feito e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está diante do Kurios, do Rei do Universo.
Esse homem completo, perfeito, teleios, essa estatura plena de Cristo. E João, quando ele vê essa cena, você vê aí, era uma glória tão grande, era um brilho tão grande, aquela imagem era tão forte que ele caiu aos pés de Jesus como morto. Me chama a atenção também o lugar aonde João tem essa revelação. Como eu disse, ele vê Jesus na sala do trono. Gente, a sala do trono, se você quiser conhecer um pouco mais sobre ela está no Apocalipse capítulo 4. João vê então esse Cristo assentado no trono, e a palavra diz que ele tem um brilho semelhante ao jaspe. Se você lê em Apocalipse 4, você vai ver que ele viu alguém assentado no trono e era semelhante ao brilho de jaspe. Alguém aqui já teve curiosidade de ir no Google, escrever jaspe, como é a pedra? Olha lá, tem uma aqui. Quem mais? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem sabe falar para mim qual é a cor do jaspe? Vermelho. Meio marrom. É um vermelho amarronzado. Ele vê esse homem assentado no trono, semelhante à cor do jaspe. Parece uma cor de fogo. Esse que está sentado ali no trono, resplandecente, ele tem uma cor de fogo. E aí, nessa sala do trono, além desse que está sentado e é semelhante ao brilho de jaspe, no trono, em Apocalipse 4, fala que tem uma tempestade. Tem raios, tem relâmpagos, tem trovões, ou seja, sobre o trono de Deus tem o quê? Fogo. Então é brilho de jaspe que parece com fogo, tem uma tempestade de fogo. Na frente do trono, diz que tem um candelabro com 7 lâmpadas acesas, que são 7 Espíritos de Deus, que são 7 chamas de fogo. Então vai montando comigo a cena da sala do trono. O Hebreus, o escritor de Hebreus vai dizer que Deus faz dos seus anjos labaredas de fogo. Se você ler lá em Daniel capítulo 7, se você quiser anotar depois para conferir, capítulo 7, versículo 9 e 10, fala que do seu trono saía um rio incandescente, um rio de fogo sai de diante do trono. Eu não sei se você está conseguindo perceber, mas essa sala de comando do universo é um lugar que pega fogo. E a minha pergunta para você é, por quê? Da onde vem esse fogo? O texto que a gente leu diz que Jesus tem os olhos como chamas de fogo. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo para quem ele olha, e tudo que olha para ele, queima. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui, nesse período de culto, de adoração, se você diz estar diante dele, olhando para ele, olhando para esses olhos, e você não está queimando, talvez não seja para ele que você está olhando. Nós precisamos pensar nisso, nessa tarde, para a gente começar a falar de qualquer coisa, nós precisamos falar desse fogo que está diante de nós, que é o Senhor. E agora é interessante porque o texto diz que seus olhos são como chamas de fogo. Mas não é que tem uma chaminha saindo dos olhos de Jesus. Você leu lá na sua Bíblia que os olhos são o que da alma? A janela da alma, não é isso? Então quando você olha para alguém, por exemplo, você fala assim, a fulana está sorrindo, mas os olhos dela estão tristes. Então eu sei que o interior da alma dela está triste. Porque os olhos são a janela da alma. Quantas vezes a gente vê alguém sorrindo, mas os olhos dela entregam que ela está mal? É ou não é? Mas também tem casos onde você vê que o olho da pessoa está brilhando. E você sabe que ela está feliz. Então, se os olhos são as janelas da alma e os olhos de Jesus são como chamas de fogo, isso significa que a alma, o interior, o Senhor queima por dentro com um fogo de amor, um fogo de desejo pela sua noiva. Se você olhar hoje para o interior de Jesus, ele é consumido por uma paixão, a sua igreja. Então, todos que estão posicionados diante desse trono, olhando para Jesus e sendo vistos por Ele, precisam ser afetados por esse fogo. Olha só, o apóstolo Paulo, você sabe da história, ele estava indo no caminho de Damasco, então ele teve um encontro.
A Bíblia diz que ele viu um homem e uma luz muito forte, um clarão, que o deixou cego. Quem Paulo encontrou no caminho de Damasco? Ele encontrou esse que o rosto dele brilha mais do que o sol ao meio-dia. Você já tentou olhar para o sol ao meio-dia, meu irmão? Dá para olhar? Paulo se encontrou com a chama viva do amor, ele se encontrou com esse Cristo que tem os olhos como chamas de fogo, e a glória era tão intensa, tão resplandecente, que esse homem foi afetado no seu físico, por causa dessa glória. Esse é um encontro com a chama viva do amor, com a chama viva de Cristo. Eu quero dizer para você, para a gente começar, que os olhos de Jesus queimam, os pés dele são como bronze numa fornalha ardente, o rosto é como o sol que brilha ao meio-dia. Jesus é luz plena, Jesus é fogo, Deus é fogo consumidor. E aí, o que eu queria rapidamente conversar nessa tarde, é que por 3 vezes no livro de Apocalipse, vai aparecer em contextos diferentes, a Bíblia afirmando que Jesus tem fogo nos olhos. E eu queria ver com vocês hoje 3 perspectivas diferentes desse fogo. 3 modos diferentes onde esse fogo aparece. É o mesmo fogo, mas ele sai de Jesus dependendo da perspectiva, e isso afeta as nossas vidas, e é por isso que nós precisamos saber disso nessa tarde. Então nós vamos começar pelo primeiro fogo, e se você estiver anotando, eu acho que seria muito importante, tá? Então você abre comigo aí em Apocalipse 19, versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o povo que queima? Apocalipse 19, 11. Só para você saber, esse texto que a gente vai ler mostra Jesus na sua segunda vinda, tá? Esse texto diz assim: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Ele as governará com o cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Preste atenção nisso. O primeiro fogo que sai dos olhos de Jesus, ou que vai sair dos olhos de Jesus, é o fogo da destruição. Diga comigo, destruição. Meus irmãos, nós não podemos dar a boa notícia sem antes dar a má notícia. A verdade é que quando Jesus veio na sua primeira vinda, ele veio como diz Isaías 53, 7. Ele foi oprimido, ele foi afligido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Meus irmãos, quando Jesus veio na sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro. Ele veio, como diz a Escritura, para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Ele veio na sua mansidão. Ele veio na sua humilhação. Ele que tinha toda a glória se esvaziou. Ele se fez pecado. Ele veio como um cordeiro. A Bíblia diz, em Romanos, que todos nós pecamos. Quantos pecaram? Todos. Portanto, ninguém aqui nessa sala hoje pode dizer, não, eu sou salvo porque eu mereço. Eu sou salvo porque eu pratico boas obras. Não, eu sou salvo porque eu obedeço tudo que Deus falou, ou que Ele mandou. Não. Todos pecaram. Todos em Adão caíram e estão destituídos da glória de Deus. Seria justo hoje se Deus mandasse todos nós para o inferno. Sabe por quê? Porque nós pecamos contra Ele. Mas Val, vamos dizer que eu vivo 80 anos, vamos dizer que eu peque, estou fazendo uma conta boba aqui, 200 vezes. Por que eu teria que passar uma eternidade no fogo da destruição, se eu pequei um número limitado de vezes? Porque o lance não é quantas vezes você pecou, mas contra quem você pecou. Quando você peca contra um Deus infinito, o castigo é infinito. É uma dívida que você e eu não poderíamos pagar de jeito nenhum. E Jesus, como um cordeiro,
Ele veio, ele nasceu como um bebê, vulnerável, humilde. Ele deixou o seu lar, a glória do seu pai. Ele encarnou, ele dependeu de uma adolescente para o amamentar, para o limpar, para o instruir. Ele viveu uma vida perfeita, meus irmãos. Ele viveu 33 anos nessa mesma terra. Passou por todos os tipos de tentação que eu e você passamos. Toda dor que você passa, todo tipo de provação que você passa, ele passou. Porém, ele não pecou. Ele viveu uma vida perfeita. E mesmo assim, aqueles para quem ele veio o rejeitaram. E ele foi levado a uma morte de cruz. Ele se fez maldito, maldição, por causa daquele pecado que era meu, que era seu. E ele subiu naquela cruz para salvar quem havia se perdido, porque Deus é amor. Jesus veio como sacrifício, como expiação perfeita pelos nossos pecados. Eu estou dizendo para você hoje, se você acredita no Cordeiro de Deus, que veio como ovelha muda, você está perdoado. A Bíblia diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse Deus maravilhoso, que nos ama com tanto amor, deu o filho dele. Depois dele morto, ele ressuscitou e ele subiu para os céus. Mas ele falou, eu não vou deixar vocês sozinhos. Porque mesmo eu tendo pago pelos pecados, vocês ainda continuarão no mundo. E vocês precisam agora nascer do Espírito e aprender a viver como filhos de Deus. Por isso ele nos deu o Espírito Santo. Diga assim, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho tudo o que eu preciso para a vida e para a piedade. Você tem, meu irmão. Você não precisa de mais nada. Ei, escuta o que eu estou falando. Tudo que você tem, você recebeu no Espírito. Você já tem. Então Jesus veio como esse cordeiro, como esse sumo sacerdote, como esse sacrifício perfeito que tirou os nossos pecados. Ele veio assim na sua primeira vinda, só que quando ele vier na segunda, não vai ser assim. O que você leu aí no texto? Esse poderoso, que tem olhos como chamas de fogo, quando ele vem numa outra skin. Já que vocês são jovens, vou falar assim, ele vem numa outra skin. Quando ele vier, ele vai vir como juiz. Diga comigo, juiz, guerreiro e rei. Ele não vai vir mais como ovelha muda. A Bíblia diz que ele vai vir para governar. Sabe, a melhor figura que eu encontro para falar sobre isso é sobre a história de um rei que foi para um outro lugar distante para lutar uma guerra, porque queriam tomar aquilo que era dele. Ele foi para esse lugar distante, ele guerreou e ele venceu essa guerra. E ele está voltando. Só que antes do rei voltar, ele manda alguém na frente, um mensageiro, que inclusive naquela época era chamado de evangelista. Esse cara corria na frente do rei e chegava na cidade falando, olha, o rei venceu a batalha e ele está vindo agora para governar. Então passe para o lado dele enquanto é tempo, porque quando ele chegar, ele vai matar os seus inimigos. Você sabe o que isso quer dizer? O nosso rei já venceu. E ele está voltando. E quando ele voltar, não vai ser mais como uma ovelha. Ele vai vir como juiz. Ele vai vir como rei. Ele vai vir como guerreiro. Então, é por isso que o Espírito Santo diz hoje, arrependa-se dos seus pecados. Confesse Jesus como seu Senhor. Ande pelo Espírito e passe para o lado desse rei. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra completa e poderosa do Senhor. Passe para o meu lado enquanto é tempo. É por isso que Hebreus vai dizer, se hoje ouvirdes a sua voz, o Espírito Santo falando, se hoje ouvirdes a sua voz, escuta, o Espírito Santo está falando com você, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Então, como ele vai voltar não mais como cordeiro, mas como juiz, esse fogo que sai dos olhos dele na segunda vinda, vai ser o fogo de castigo eterno para aqueles que não o receberam como sacrifício perfeito. Sabe, irmãos, uma coisa que a gente tem pregado muito pouco hoje é sobre o inferno. E eu entendo que antigamente as pessoas usavam isso para fazer uma teologia do medo, né? Então, você precisa parar de pecar, senão você vai para o inferno.
E é verdade, só que as pessoas queriam aproximar outros de Deus pelo medo. Agora nós estamos num outro extremo, onde nós não falamos mais sobre a punição, e ela é real. Como as pessoas serão salvas se nós não dermos a má notícia primeiro? Deixa eu te falar, sabe esse evangelista que corria na frente? Nós precisamos deles hoje. Nós precisamos que você seja um evangelista. Sabe por quê? Porque se nós amamos esse cordeiro que veio e se entregou no nosso lugar, se nós conhecemos o seu coração, nós sabemos que o coração dele não está bem, com tantas pessoas se perdendo. Nós temos que amar os perdidos. Tem gente talvez na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, ou talvez aqui dentro, que está caminhando rumo ao fogo da destruição. E nós não podemos dizer que amamos a Deus e amamos as pessoas, se nós não nos importamos com os perdidos. Que Deus levante aqui nessa igreja em Brasília, evangelistas. Aqueles que estão preocupados com os perdidos e que vão falar, passe para o lado desse rei. Ele te ama, ele morreu por você. Mas a verdade é que quando ele vier, o fogo que sai dos seus olhos vai consumir os seus inimigos. Sabe? Abre comigo aí, no outro texto, que está em 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, nós vamos ler versículo 7 e depois nós vamos pular para o 10. Gostei. 2 Pedro 3. Eu gostei, mas eu confesso que eu tomei um sustinho assim. 2 Pedro 3, 7. Presta atenção nisso. Nós estamos falando aqui do dia do Senhor. Nós estamos falando do retorno de Jesus. Olha só o que diz. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o... Ah, ninguém abriu, não é possível. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o... fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Agora vai comigo para o 10. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia. Para você entender melhor, vai ser mais ou menos como nos dias de Noé. Só que em vez de ser água, vai ser fogo. O fogo vai purificar toda a terra. Esse fogo vai sair dos olhos de Jesus e vai transformar o nosso planeta. Vai restaurar todas as coisas ao seu lugar original. E se você já tem o Espírito de Deus, fique tranquilo, essa é uma boa notícia. Sabe por quê? Porque a Escritura diz que no momento que os céus rasgarem e Jesus descer, e esses nossos olhos contemplarem Ele, nesse momento nós seremos transformados exatamente como Ele é, nós seremos glorificados. E se Ele é um ser resplandecente em glória, meu irmão, você vai queimar. Amém? Só que você não vai se queimar para a perdição. Você vai fazer parte da restauração. Se você tem o Espírito de Deus, fica tranquilo. Agora, pense nisso. E os descrentes que não terão? Eu quero hoje pensar sobre isso, porque a verdade é que aqueles que não se submeterem ao Rei Jesus, juntamente com os demônios, juntamente com o diabo, eles serão lançados no lago de fogo. Eu gosto de uma frase do Leonard Ravenhill, escute isso que ele fala: Deus e fogo são imagens inseparáveis, assim também o homem e o fogo. Cada um de nós está trilhando um caminho de fogo, fogo do inferno para o pecador, e fogo do juízo para o crente. E infelizmente, milhões de pecadores vão experimentar o fogo do inferno, porque a igreja perdeu o contato com o fogo do Espírito Santo. Nesse momento, meus irmãos, vocês sabem disso, a igreja evangélica brasileira é maioria nesse país.
A verdade é que esse país é majoritariamente cristão. Mas nós continuamos vendo tanta iniquidade, tanta impiedade, tanta injustiça nesse país. E a verdade é que nós precisamos de crentes cheios do fogo de Deus para espantar todo tipo de iniquidade. Porque Jesus precisa se manifestar. E é através dos seus que queimam. Nós estamos confortáveis, fechados nos nossos prédios, pegando fogo, sentindo arrepio. Ah, que presença maravilhosa. E lá fora eles estão caminhando rumo ao inferno. Rumo ao fogo da destruição. Que Deus levante hoje pessoas que queimam também pelos perdidos, para que eles não se queimem. Que Deus acenda uma chama missionária no coração dessa igreja, para varrer essa região, com jovens cheios do fogo do Espírito. Cadê os homens como Wesley, como John Wesley, que dizia, eu me ponho em chamas e o povo vem para me ver queimar. Um homem cheio do fogo de Deus. Um homem que dizia, ponha seu sermão no fogo ou ponha fogo no seu sermão. Cadê os homens como Jonathan Edwards, que um dia pregou uma pregação que chamava Pecadores na Mão de um Deus Irado, onde ele falava sobre o inferno, sobre a realidade do juízo eterno. E conta a história que pessoas a 400, 500 metros de distância gritavam, choravam se arrependendo dos seus pecados, porque sentiam como se a terra fosse abrir e os engolir. Nós precisamos do fogo do Espírito, para que as pessoas não queimem no fogo da destruição. Esse é o primeiro fogo que sai dos olhos de Jesus, mas tem um segundo. Eu quero que você abra aí comigo. Está em Apocalipse 2:18. Apocalipse 2:18. Diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreva, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus falando para essa igreja em Tiatira. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. O segundo fogo que vai sair dos olhos de Jesus é o fogo da santidade. Se você está anotando, anota aí. Fogo da santidade. Santidade, meus irmãos, se a gente fosse definir, seria mais ou menos assim. Santidade é a ira de Deus contra tudo que me afasta dele. Vou repetir. Santidade é a ira de Deus contra tudo que me afasta dele. Se você for olhar a palavra santidade, ela tem a ver com separação. Ela tem a ver com você ser guardado para alguém ou para alguma coisa. Santidade tem a ver com uma aliança. Então Deus quer que nós sejamos santos, porque nós somos a sua noiva, nós somos separados para Ele. E aí, imagina comigo que um marido traiu uma esposa. Se esse marido trai a esposa e a esposa não sente ciúmes ou não fica irada pelo adultério do marido, essa esposa ama o marido, sim ou não? Não, porque quem ama, zela. Quem ama, tem ciúmes. Quem ama, deseja essa relação de união, de aliança e separação de tudo que é alheio. Porque Deus ama a sua noiva. Porque Deus ama você. Ele arde em ciúmes, em zelo pela sua igreja. E é por isso que a Escritura diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. O Senhor não vai dividir o seu coração com outros amores. Ele não vai dividir a sua igreja com outros ídolos, com outros amantes. E é isso que está acontecendo aqui. Eu quero que você preste atenção, que Jesus não está falando com ímpio aqui. Ele está falando com a igreja de Tiatira. Ou seja, ele está falando com crentes. Ele está falando com a sua noiva. Ele está olhando para a sua noiva. E esse fogo dos olhos dele está saindo para essa noiva. Diferente do primeiro fogo, que é o fogo da destruição, aqui ele está olhando para essa igreja que dizia, você viu no texto aí, nós servimos a Deus. Nós estamos fazendo mais agora do que antes. Então,
A gente pode parafrasear isso. Nós temos muito ministério aqui. Nós temos feito boas obras. Nós temos cuidado de tudo. Mas Jesus está dizendo para essa igreja, vocês estão tolerando paixões, ídolos, imoralidade, e por isso eu estou irado. Então esse fogo não vem só para os ímpios, mas esse fogo dos olhos de Jesus também passa pela sua noiva. Jesus repreende a sua igreja, porque Jesus não é que nem você que diz para o seu amigo assim, você está fazendo algo errado, não faz mais, mas você continua ali. Não, Jesus não vai ver você errando e vai passar a mão na sua cabeça. Ele não vai fingir que está contente com você quando você está fora da vontade dele. Por isso a Escritura fala, irmãos, quando o Senhor disciplina, é porque Ele ama. Ele açoita o filho a quem Ele quer bem. Deus não quer que você tenha um coração dividido. E por isso, às vezes, Ele vai permitir o fogo dEle passar sobre a igreja dEle. Mas não é um fogo para castigo, é um fogo para salvação, para santificação, um fogo para purificação. Deixa eu te falar uma coisa, para o ouro, o fogo é maravilhoso. Porque quanto mais o fogo passa no ouro, mais purificado o ouro fica. Mas para a palha, para o feno, para a madeira, para tudo que é consumível, abalável, o fogo destrói. Então, se o Senhor Jesus permite esse fogo da santidade passar pela sua noiva, é para que ela seja cada vez mais purificada. É por isso que o texto bíblico diz que nosso andar com Jesus é de glória em glória. É de fogo em fogo. Nós vamos ficando cada vez mais puros, até o dia que nós literalmente formos glorificados como Ele é. É isso que vai acontecer conosco. Olha só que interessante. 1 Coríntios 3, abre aí, 1 Coríntios 3, versículo 11. Primeira Coríntios 3, 11. Então vai haver um dia onde os ímpios serão destruídos pelo fogo da destruição. Mas vai haver um dia em que Deus e o seu Cristo julgarão os crentes, a igreja. E olha só o que diz. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, que aqui é a igreja, né? De ouro, prata, pedra preciosa. Então ele está falando de uma categoria. Agora presta atenção na segunda. Madeira, feno, palha. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, que dia é esse? Dia do Senhor. A declarará, porque pelo fogo, diga, pelo fogo, será descoberta. E o fogo provará qual é a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou permanecer, receberá galardão. Ou seja, receberá um prêmio. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Gente, esse texto é super difícil. Inclusive, se você quiser saber como que é salvo, todavia pelo fogo, você pergunta para um teólogo. Eu não vim aqui para explicar isso. O que eu vim aqui para falar para você é que vai ter um dia que eu e você vamos estar diante de Deus no juízo das nossas obras. E o fogo vai passar. E a gente vai poder ter construído com ouro, pratas e pedras preciosas, ou com madeiro, feno e palha. O fundamento é o mesmo, Cristo. Mas tem gente que vai construir com materiais nobres e gente que não vai construir. E naquele dia, quando o fogo passar, tudo vai ser revelado. E eu decidi falar para o meu Senhor, Senhor, eu prefiro que você passe o seu fogo da santidade hoje em mim. Eu prefiro que você queime hoje toda a madeira, todo feno, toda palha, toda motivação que não é pura diante dos seus olhos, todo comportamento que você não se agrada, tudo que você não gosta na minha vida, queima hoje. Eu prefiro hoje passar pelo fogo da santificação do que naquele dia ser queimada e nada permanecer. Presta atenção, o fogo da santificação para a igreja é amor. Meus irmãos, tenham por grande alegria o motivo de vocês passarem por tribulações. Porque a tribulação produz perseverança, produz um caráter aprovado.
Você não está entendendo por que as provações vêm como um fogo provando você. É Deus te santificando, é Deus te purificando, é Deus te dando a oportunidade de conhecer um aspecto dele que você ainda não tinha conhecido. Jó passou por algo terrível, mas no final daquele fogo, ele pôde dizer: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão, será que você consegue fazer essa oração ousada nessa tarde? Senhor, você sabe que eu tenho tolerado coisas na minha vida. Talvez não é um pecado objetivo, mas talvez são coisas que outras pessoas fazem que você compactua. Talvez você tenha tolerado coisas que Deus jamais toleraria na sua vida. Essa tarde é uma tarde de arrependimento. É uma tarde onde Deus está permitindo você se ver pelo fogo da santificação. E você tem essa escolha de falar: Senhor, queima minha palha hoje. Queima aquilo que não te agrada, para que naquele dia eu permaneça. Será que você pode fazer essa oração? Agora mesmo. Baixa a sua cabeça e faça essa oração. Com muito temor e tremor diante do Senhor. Olha o que você está dizendo para Ele: Senhor, eu te amo. Eu prefiro, Senhor, que você hoje faça coisas dar errado na minha vida. Eu prefiro que você limpe a minha vida, tire aquilo que não te agrada. Eu prefiro, Deus, do que naquele dia ser reprovada. Obrigado pelo fogo da santificação, Senhor, que passa sobre nós nessa tarde. Obrigado, Espírito Santo, porque você nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E obrigado, Senhor, porque naquele dia poderemos ouvir: servo bom e fiel. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos para o terceiro e último. Terceiro e último fogo. Todos eles saem dos olhos de Jesus. Você está entendendo, né? É tudo sobre ele, tudo é a partir dele. Então o mesmo fogo de destruição vem como fogo de santificação para aqueles que ele ama. Mas aí tem um terceiro fogo que eu queria falar com você, e abre aí comigo. Nós vamos ler de novo Apocalipse 1, 12 a 16. Voltei-me para ver quem falava comigo, a gente leu no começo, e no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Meus irmãos, João viu o interior, ele viu os olhos de Jesus, que são a janela da alma dele. Então João viu por essa janela que Jesus era consumido por algo. Jesus era consumido de amor. Olhe agora para esses olhos como chamas de fogo. Ele arde de amor. Deus é amor. Deus é amor. É isso que está dentro dele, esse é o coração dele. É isso que pensa, é isso que ele sente, é isso que o consome. Deus é amor. Jesus ama você, Jesus ama a sua igreja, Jesus ama a sua criação. Jesus ama. Quantas vezes você se deixou convencer pela mentira de que ninguém te ama? Quantas vezes você se deixou convencer pelo sofisma de que você não merecia amor? Ele te ama quando você merece e quando você não merece. Sabe o que isso está falando? Não simplesmente que Jesus fez uma escolha racional por salvar você. Isso está falando que Jesus tem um desejo, algo visceral dentro dele. Ele é afetado por isso. Os seus sentimentos são a respeito de nós. Deus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo alto, elevado, sendo aquele que habita numa luz inacessível, mesmo sendo o Criador, Ele olha para você e se importa com você e te ama. Meu irmão, isso é tão poderoso, isso é tão pessoal. Talvez tudo que você precise nessa tarde é um encontro com esse amor que lança fora todo medo, esse amor que refaz a gente, esse amor que tira todos os traumas e ele vem como preenchendo todos os vazios do nosso coração. É esse amor, são esses olhos que estão olhando para você agora. Deus é amor.
E sabe, como eu disse para você, João era o melhor amigo de Jesus. Na cena da ceia, ele recosta sua cabeça no peito de Jesus. Isso é uma cena de muita intimidade. Mas aqui, nessa visão do Apocalipse, Jesus tirou aquele véu. Jesus se mostrou por inteiro, ele deixou a glória toda aparecer, a ponto do texto dizer que João, diante de Jesus, caiu aos seus pés como um morto. E se eu falar para você que João olhou para esses olhos como chamas de fogo, e era tanto temor, mas tanto amor, que João desmaiou ao ver a intensidade do amor de Deus por ele. Aquele que tinha recostado a sua cabeça no peito de Jesus, que já é um nível de intimidade excelente, agora desmaia ao saber quão amado ele é. O dia que nós conseguirmos olhar para esses olhos, meus irmãos, escuta isso. O dia que você conseguir compreender perfeitamente o quão amado você é por Deus, na hora você vai ser glorificado. Na hora você vai ser transformado, porque não tem como não ser afetado por esses olhos, por essa chama intensa de amor. Deus é amor. Agora, nós estamos vendo como em espelho, é o que diz o texto. Nós vemos ainda meio embaçado, mas naquele dia, no dia que Jesus descer, nós o veremos como Ele é. E o ponto é, se o terceiro fogo que sai dos olhos de Jesus são chamas de amor, então só tem uma alternativa para nós. Se nós estamos posicionados diante dele, nessa sala do trono que queima, e olhando para esses olhos, esse interior consome o nosso. Se você diz que contempla Jesus, que conhece Jesus, que ama Jesus, você precisa estar queimando em ardente desejo por Deus. Você precisa queimar de amor por Jesus. Você não pode mais se conformar em viver com uma igreja que era morna, que Jesus tinha vontade de vomitá-la da sua boca. Jesus quer a intensidade dos seus. Quem dera vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. E sabe qual é o problema do morno? É que ele se auto-engana. Ele acha que ele está quente. Nós precisamos desse fogo urgente, esse fogo que queima, que consome, que nos invade com um desejo, aonde vir aqui e tá no momento de adoração, não é, ai, nós precisamos ficar aqui, ai, que chato, eles estão repetindo 500 vezes essa música, eu não aguento mais. Ai, mãe, sério que eu tenho que ler a Bíblia, ai, eu tenho que fazer devocional. Não. Nossa, mais um culto na semana, meu Deus, esses pastores inventam reunião, hein? Será que nós realmente temos olhado para esses olhos? Porque diante desses olhos, o que queima dentro de nós é prazer. Ele é a fonte do nosso prazer. Ele é o nosso maior deleite. Nós temos vontade, nós temos ânsia por estar diante dele. Você não pode se acostumar com a mornidão. Não está tudo bem se você está morno. Olhe para você agora. Tudo bem para você estar numa reunião e a presença de Deus não vir? Nós sabemos fazer igreja sem a presença de Jesus. Nós sabemos cantar 3 hinos, dar uma boa palavra e ir embora, e não ter percebido ou não ter aumentado essa chama de amor dentro de nós. Isso é muito sério, gente. Nós precisamos desse fogo. Eu preciso desse fogo. Mais e mais, e agora, nesse minuto, eu preciso arder em zelo pelo nome do meu Deus. Ele é digno, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom, Ele é amor, Ele nos salvou, Ele merece. Nós devemos isso ao Senhor. Você conhece esses olhos como chamas de fogo? Se você não conhece, tem um pedido, uma oração, que eu gosto muito, que está no livro de Cantares. Você pode abrir Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 6 e 7. Diz assim: põe-me como um selo sobre o seu coração,
É a noiva pedindo, como um selo sobre o seu braço. Porque o amor é forte como a morte. E os ciúmes é duro como a sepultura. Presta atenção, as suas chamas, as chamas do amor são chamas de fogo. São labaredas enormes. As muitas águas não podem apagar o amor. Os rios não podem afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, não receberia em troca nada a não ser desprezo. Meus irmãos, eu sempre fui crentinha. Sempre estive na igreja, desde pequena. Então eu sou aquela pessoa que fez de tudo na igreja. Ministério infantil, fui tia, fui professora, fui auxiliar. Dança, dancei também. Louvor, eu nem sei cantar, mas eu cantava. Já fiz solo na igreja. Pregar desde os 17 anos. O que precisasse eu fazia na igreja. Mas sabe o que eu tinha? Temor. Eu conhecia Deus. Eu sabia que Ele era santo. Eu sabia que eu devia louvor a Ele. Eu sabia de tudo isso. Mas ainda faltava no meu coração essa chama de amor. Essa chama, sabe? Esse desejo intenso. Quando os nossos sentimentos também são afetados pela glória de Deus. E você não consegue simplesmente olhar para esse Jesus e não falar o quão lindo Ele é, o quão santo Ele é, o quão maravilhoso Ele é. E ter desejo de estar ali em oração, de conhecê-lo na sua palavra. Eu não tinha isso. Mas eu não estava satisfeita. Então um dia, num retiro de jovens adolescentes, é por isso que eu amo esses lugares, onde Deus realmente nos separa para um tempo especial. Eu estava nesse retiro, e no louvor, o Espírito Santo me tocou de uma forma como eu nunca fui tocada antes. Um parênteses aqui, eu não sei qual é a visão da igreja a respeito disso, mas naquele momento eu recebi o dom de línguas, inclusive. Foi assim, eu estava no momento do louvor e eu pedindo ao Senhor por uma visitação maior, por amor por Ele, pela presença de Deus na minha vida. E começou a vir línguas na minha mente. Eu tinha muito temor de Deus, eu não queria falar algo que Deus não tinha liberado. Eu ficava assim, vou falar isso, pode ser da minha cabeça. Nisso, o ministro de louvor veio na minha direção. Ele colocou a mão na minha cabeça e disse assim, você recebeu línguas, fala. Naquele momento, meus irmãos, o Espírito Santo me encheu de amor por Deus. Eu não sei o que aconteceu, mas sabe o que eu vou te falar? Eu não poderia amar Deus sozinha. Eu tinha tentado, juro, eu tinha tentado. Eu orava, eu fazia força, mas eu não conseguia amar a Deus sozinha. Sabe a conclusão que eu cheguei? É que eu preciso de Deus para amar Deus. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso ser como o cego Bartimeu à beira do caminho falando, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, olha para mim aqui, eu preciso que você abra os meus olhos. Eu não posso fazer a mim mesma alguém que não é mais cega, mas eu posso clamar. Então, o próprio Espírito me fez amar Jesus. Se você hoje não ama o Senhor, a solução é clamar. É gritar, um desespero santo. Deus, eu não posso mais passar um dia sem amar a tua presença. Deus, eu quero ser como Davi, que sabia que um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outros lugares. Deus, eu quero orar, Salmo 27:4. Uma coisa só eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa habitar nessa presença. É preciso fome. E o Espírito Santo vem para aqueles que têm fome. E Ele responde, porque aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta é aberta. Mas você não pode mais estar conformado com esse fogo que está quase apagando, com essa chaminha, com essas cinzas que estão fumegando. O Espírito Santo hoje quer soprar nesse lugar e fazer de você alguém apaixonado por Jesus. Você pode orar nessa tarde, vem Senhor e coloca um selo no meu coração, uma chama de amor Senhor, que os rios não possam afogar, que as tempestades não possam levar, que nada Senhor Jesus nesse mundo, nessa terra, que nenhuma circunstância, doença, eu não sei, que nada possa tirar isso de mim. Será que você pode orar isso? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Esse selo que você vai pedir, talvez ele já tenha sido dado para você.
Porque Efésios capítulo 1, versículo 13, quando Jesus foi assunto aos céus e deixou para nós o Espírito Santo, a Escritura diz que o Espírito de Deus é o selo de Deus em nossos corações. O selo de amor é o Espírito Santo de Deus. E ele já foi dado a vocês. E se não foi dado, ele vai ser dado hoje, porque ele vai cair aqui no nosso meio hoje, amém? E é esse selo que é a garantia da nossa salvação, da nossa redenção. Eu vim aqui para dizer para você que tem um fogo que sai dos olhos de Jesus, que faz você se apaixonar cada vez mais por Ele. Fica de pé no seu lugar. Eu não sei se você entrou aqui convidado por alguém e você sabe que você está indo rumo ao fogo da destruição. E hoje Jesus quer salvar. A palavra diz que Ele está esperando que os homens cheguem ao arrependimento e que eles conheçam a verdade. Deus é amor e Deus quer salvar. E a igreja está aqui para isso, para resgatar os perdidos. Talvez você tenha entrado aqui e você sabe que o jeito como você está levando a sua vida não tem nada a ver com Deus. Você tem rejeitado as palavras de Deus e não tem considerado Ele nos seus caminhos. Mas Ele quer te dar uma chance hoje. É hoje o dia do arrependimento, é hoje o dia da salvação do Senhor, é hoje. Eu quero orar com pessoas que querem se entregar ao Senhor aqui, nessa tarde. Mas eu não quero só orar com essas pessoas, eu quero orar também com esse terceiro tipo de pessoas. Que são pessoas que mesmo frequentando a reunião da igreja, pessoas que, talvez como eu, há muito tempo cristãs, são envolvidas em todo tipo de ministérios e serviços, mas simplesmente seu coração não arde por Deus. E você não aguenta mais. Você tem fome, você tem sede. E você quer mais de Jesus na sua vida. E você veio até aqui hoje e vai tomar essa posição. Sair do seu lugar é como que dizer, né, com o seu corpo: Senhor, eu quero mais dessa chama do amor. Eu quero olhar para os seus olhos e ser consumido por esse fogo. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui para frente. Eu vou pedir para o pessoal da intercessão também orar por essas pessoas, se vocês puderem. Venham para frente, pode vir. Não precisa ter vergonha não, pode vir. Venha, se coloque diante do Senhor. Feche os seus olhos. Comece a falar com o seu Deus. Comece a colocar o seu coração diante dele. Jesus é aquele que caminha no meio dos candelabros. Ele é aquele que anda no meio da sua igreja. Ele está passando por aqui nessa tarde. Espírito Santo de Deus, aumenta a sua presença aqui, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, aumenta a sua presença nesse lugar. Nós pedimos agora, Senhor, pelo ministério dos anjos liberados sobre esse prédio, Senhor. Anjos que são enviados a favor daqueles que vão ser salvos. Senhor, manda anjos aqui agora, Senhor. Anjos como labaredas de fogo, Senhor. Oh, Senhor. Espírito Santo, aumenta a sua presença, Senhor. Comece a orar, comece a orar. Vamos aquecer esse lugar. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Olhe para Ele, olhe para os olhos dele agora. A minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Seus olhos, Ele sorrindo me disse: erga a sua voz e diga: o fogo, vamos! O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apaga.
ele sorrindo me disse: e esse amor, Sore kabanana yanda rabashika tataye. Orianda rabashika tatayanda rabaso. Rekamianda rabashoko toto yanda rabasi. Demianda rabashika tataye. Santo, 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 santo. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh, Yeshua. Oh, como nós te amamos, Senhor. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Como nós te amamos. Cante uma canção de amor ao Senhor. Uma canção de amor dos seus lábios. Nós te amamos, Jesus. Nós olhamos para os seus olhos e nós somos consumidos por esse amor. Oh, Senhor. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos. Deus, nessa tarde nós queremos colocar nossa vida diante do seu trono. Diante dessa sala de comando do universo que queima a partir dos seus olhos. Senhor, nós entramos pelo véu que é o corpo de Jesus. E nós entramos com confiança diante do trono da graça para receber nessa tarde tudo o que há para nós. Misericórdia, amor, perdão, bondade. Nós estamos aqui, Senhor, olhando para os seus olhos, consumidos pelos seus olhos. Jesus, nós olhamos para a sua beleza agora, Senhor. E nós pedimos, Senhor, caia sobre esse lugar agora, Espírito Santo de Deus, que vem para salvar o que se havia perdido. Senhor, eu oro pelas pessoas aqui que estavam trilhando um caminho até o fogo da destruição. Pai, que haja novo nascimento nessa tarde. Senhor, salva pessoas aqui do inferno. Salva pessoas de si mesmos. Salva pessoas, Senhor Jesus, da vida egoísta, da vida de iniquidade. Salva, Senhor, e coloca o seu Espírito, o selo da salvação sobre nós. Ó Deus, eu oro por cada pessoa que veio aqui na frente, Senhor, se sentindo frio. Eu oro por cada pessoa que veio aqui na frente, sabendo que está morno, e que juntos aqui querem gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Nós reconhecemos, Senhor, que nós precisamos de Ti para amar o Senhor, mas nós sabemos, Deus, que aonde há fome, aonde há sede, o Senhor vem e supre, o Senhor vem e alimenta, o Senhor vem e faz. Então, Espírito Santo, vem nesse momento com o seu fogo. Vem, Espírito Santo, e sopra amor por Jesus. Batiza no Senhor com amor por Jesus. Batiza no Senhor com amor por Jesus. Ensina-nos a olhar para aquele que nos amou primeiro. Ensina-nos, Pai, a crer no Evangelho. Ensina-nos, Senhor. E a partir disso, Senhor, que o nosso coração se encha de fogo, de amor. Pai, em nome de Jesus, queima toda a palha, Senhor. Queima toda a madeira, tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado do Senhor. Pai, perdoa-nos por tolerarmos, Senhor, coisas que não te agradam na nossa vida.
Você pode pedir perdão ao Senhor agora. Senhor, eu me arrependo. Diga ao Senhor, eu me arrependo. E dê nome à sua tolerância. Dê nome àquilo que você tem aceitado. Senhor, eu me arrependo. E vem, Senhor, com seu fogo. E purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Faz-nos brilhantes como ouro, Senhor. Faz-nos puros como ouro, Senhor. Levanta, Senhor, não só em Brasília, mas no Brasil, uma igreja limpa, limpa, purificada, santa. Senhor, em nome de Jesus, brilha, reflete a tua luz através da igreja. No nome de Jesus, Pai, é isso que nós oramos. Obrigado, Senhor, pelo teu fogo que nunca se apaga, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria que você que está aqui no altar, continuasse no altar só por mais um momento. Val, foi incrível que enquanto você estava terminando a palavra, Deus me mostrava algo. E o que o Senhor me mostrava, queridos, é que o que atrapalha o fogo é a fumaça. E o Senhor falava assim: presta atenção, igreja. Filha, é meu propósito que não tenha fumaça. Se tiver fumaça, não vai ter fogo. Se tiver poucas cinzas, sabe? Ali, elas enganam, como você falou, dá um senso de quintura, mas não é real. Sabe, às vezes você está aqui falando: nossa, mas eu nem estou arrepiando, mas eu nem estou tremendo, mas eu nem estou emocionada. É propósito de Deus que não haja fumaça. Só pode haver fogo real se não tiver fumaça. Quem está recebendo a revelação do Espírito Santo aí agora? Presta atenção no que o Senhor está nos dizendo nessa tarde. É propósito do Senhor apartar a fumaça. Porque por muito tempo a gente aspirou essa fumaça e ficou iludido nela, achando que era fogo, mas não é fogo nada. É movimento, é emoção, é pressão. Gente, as pessoas também choram com as músicas românticas. Elas também se quebrantam na sofrência. Isso não tem nada a ver com espírito. Isso tem a ver com emoção. Agora, um momento, amiga, como esse, enquanto você falava, eu via os olhos com fogo real. E o Senhor falava para mim: nesse fogo não tem mistura. Então quando você está aqui nesse altar, filho, filha, entregando tua vida a Jesus, confessando pecados e dizendo: Senhor, eu vou parar de me masturbar, vou parar de ver as cenas que eu tenho visto, eu vou parar de enganar minha mãe, meus pais, de ter ódio no meu coração. Isso é fogo verdadeiro. Isso é olhar nos olhos dele e ser iluminado. Olhe nos olhos dele para que você seja iluminado. Eu quero nessa tarde fazer mais um clamor. Queria que ninguém ficasse sentado agora. Todo mundo de pé, até quem está no altar fica de pé. Sabe por quê, queridos? Nós vamos falar: Senhor, pode dissipar a fumaça. Aleluia. E se for preciso, e eu creio que tira as cinzas do altar, para que o verdadeiro fogo, sabe qual é o verdadeiro fogo? É eu ter comunhão com você. É eu amar sem julgar o meu próximo, sem desprezar o meu irmão. É a esposa amar verdadeiramente seu marido e vice-versa, respeitando. É o pai e a mãe andando em concordância, os filhos andando em concordância. Isso é fogo. Isso é fogo que arde. Isso é presença real do Espírito Santo. Minhas mãos estão geladas aqui. Aí às vezes a gente sente aquele frio na barriga. Isso é muito precioso. Mas isso não é o fogo. Isso é a emoção. O fogo, ele transforma a nossa realidade. Você nunca se encontra com esse olhar para não sair novo daquele lugar. E dias como marcaram a sua vida, né, Val? Naquele encontro, naquele louvor, com aquele ministro que chegou e falou: você recebeu, fale. São dias como esse que também marcaram a minha vida. E sabe, se essa aqui não for mais só uma conferência, pode ser a conferência. Diga amém por isso. E eu quero dizer, você pode sair daqui hoje ministrado, visitado por esse fogo, mesmo que você não sinta a fumaça. Feche os seus olhos por um momento e peça: Espírito Santo, dissipa a fumaça, tira as cinzas do meu altar.
para que o genuíno e puro se manifeste em mim. Senhor, eu não quero só me emocionar, eu não quero só tremer ou chorar, eu quero que os olhos de Jesus se encontrem com os meus. Aralamanai, erelemanai, xeremanai, aralaie. Se você ora em novas línguas, ore em novas línguas agora. Ore em novas línguas, sabe por quê? Porque a verdadeira intercessão é a do Espírito. E ainda, como a pastora Val falou muito bem nessa tarde, até para amá-lo nós precisamos dele. Aralamanai, surialai. Oh, doce Espírito, oh, doce Espírito, xerelemanai, aralai, manai, elamanai. Aralamanai, arele, arele, manai, aralai, abassúria. Tudo que não for, Senhor, o teu fogo genuíno, os teus olhos, a tua chama, a tua presença, tudo que for artifício, nós rejeitamos essa tarde, papai. Sim, meu Deus, nós queremos aquilo que é o genuíno, aquilo que vem e fala conosco de uma forma tão pessoal e real, que naquele dia a gente volta para casa e o pecado perdeu as forças, Pai. Venha o sangue de Jesus, venha nos lavar, xeremanai. Agora abra os seus olhos e olhe para mim, só um momento. Eu quero saber o que aconteceu com aquela mulher pega em flagrante adultério. Quando os homens pegaram para levá-la ao acusador e matá-la, porque era digno de apedrejamento o adultério naquele momento, naquela cultura. E Jesus, a Bíblia diz, ele a olhou e perguntou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E amados, naquele dia, depois que todos os acusadores foram e ela se encontrou com ele, a Bíblia diz, ela passou a segui-lo. Agora eu te pergunto, que olhar foi esse? Que olhar foi esse que a samaritana não precisou de uma escola de 1 ano e meio para mudar de vida, mas saiu do poço de Sicar e foi evangelizar. Me explica. Mas não, pastora, sabe o que é? Hoje vai ser legal, sabe? Nessa tarde aqui vai ser muito legal, porque os ministros do Senhor vão ministrar, vai ser muito legal, pastora. Mas domingo que vem, ou no ano que vem, ou quando eu for para o seminário, bom, para com essas argumentações. A Bíblia não tem isso. É aqui, é hoje e é agora. Quando é Jesus, é agora. Quem pode crer nisso, dá um glória e dá um aplauso ao Cristo ressurreto. Porque quando é Ele, é agora. Quando é Ele, é agora. Quando é Ele, é agora. É aqui e é agora. Ora babacheira labalaia. É aqui e é agora. Você não vai voltar para sua casa da mesma forma. Eu quero que semblantes tristes deem lugar ao poderoso Espírito do Senhor para se tornarem pessoas alegres. Recebe essa palavra. Não alegres por causa de consumo ou de aprovações, alegres com a verdadeira alegria. Nós vamos cantar esse cântico porque na adoração sempre há o entrelaçamento. Porque Deus não é Deus de egos. Ele não quer que você fique lá bajulando, Ele quer entrelaçar com você. Então nós vamos adorá-lo. Enquanto adoramos, você vai dizer: Senhor, eu não quero mais buscar em outras fontes. Já que eu te tenho hoje à tarde, como a pastora falou, não precisa de fumaça, é só o fogo verdadeiro. Então eu quero sair daqui. E eu quero dizer uma coisa: enquanto nós louvamos, línguas estranhas vão vir na tua boca. E eu quero pedir, fale as línguas, ouse crer, harabacalaba, surianda, ouse crer, amém? Então vamos adorá-lo, e enquanto adoramos, você vai deixar que o Espírito comungue com você, da maneira como só Ele sabe fazer. Oh, doce Espírito. No poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. É
você nesse encontro, filho, filha. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Você pode erguer suas mãos e fazemos o clamor da noiva? Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Agora é uma declaração profética. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Só a igreja. Dá-me de beber, pois tenho sede. Deixa eu ver o tamanho da sua sede. Não olha para mim não, olha para Ele, fala com Ele, diga: não precisarei, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Harabalaba xereleba calabassúria. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oremanachere andarabasúria, erebaxereba cataralabassúria, erecalabassúria. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, por quem a minha alma esperou. Vai lavando, Senhor, vai lavando, é para ti mesmo. Oh, e a catababaxere calabassúria. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, quem a minha alma, quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus,
És o dom de Deus. Olha nos olhos dele agora. O meu Salvador. Última vez, tu és. Tu és por quem a minha alma esperou. Pode vir genuíno fogo, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Jesus, 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 tu és. Se é pra Ele, dê a Ele todo o seu coração, sua alma. Aleluia. Dê um abraço em uma pessoa e diga: Ele é contigo, Ele te ama. E esses olhos como chama de fogo jamais